Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre como foi o nosso projeto de elaboração, análise e avaliação de projetos, onde a gente construiu 3 barcos. Esses aqui são os nossos integrantes e o grupo foi composto por 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, a gente usou a metodologia Scrum, onde a gente tinha grupos dedicados para cada uma das ações. Então, algumas pessoas ficaram responsáveis pelo vídeo, outras pela construção, e tinha uma hierarquia, onde alguns poderiam ter o controle, saber tudo o que estava acontecendo para reportar isso e a gente conseguir, né, passar certinho e conseguir entregar tudo dentro do prazo. Bom, como eu falei, o nosso projeto ele visa construir 3 barcos, mas cada barco ele possui 3 variações. Então, como foi feito? A gente precisou, né, desenvolver isso, entender quais variações seriam possíveis dentro de cada um dos modelos e conseguir fazer uma comparação. Para quê? Para a gente entender o quanto cada uma dessas variações iria afetar de fato o resultado final do barco. Então, a primeira variação, a gente fez a variação de motor, né? Foi construído o barquinho e cada um tinha um motor num lugar. Um motor dianteiro, outro motor traseiro e outro motor central. A segunda variação, a gente colocou um motor no mesmo local, mas a gente começou a variar em relação ao bico. Um colocando o bico curto, outro bico mais longo e um sem bico. E na terceira variação, a gente faz em relação à saída do empuxo, né? Da saída do vapor de água, onde a gente tinha uma normal, né, que seriam canudos, uma aumentada, que a gente colocou um corte no canudo e com isso faz ela ser maior, e uma diminuída, onde a gente usa um redutor. Ao longo aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, trazer os vídeos e falar um pouco de como foram os resultados. A construção do barco se deu primeiramente pelo corte na lata, formando um retângulo de 6 centímetros de largura por 18 centímetros de comprimento. Posteriormente, dobra-se esse retângulo no meio para marcar uma linha de 1 centímetro em torno da metade da caldeira. Em seguida, foi aquecido o durepox nas mãos, estendido e utilizado para unir as partes do retângulo, cortando o excesso com a tesoura. Com isso, deve-se juntar os canudos também com o durepox e encaixá-lo dentro do retângulo, formando o motor do barco. Feito isso, foi possível realizar o teste e garantir que o ar não vazasse. Assim, cortou-se uma caixa de suco no formato do barco e juntou-se as partes, formando o barco abaixo. Com o barco pronto e utilizando de uma vela para ser o motor do barco, foram realizados 3 testes, com esse motor em 3 posições diferentes. Seguindo a polpa como marco zero, o primeiro teste foi com o motor a 5 centímetros de distância da polpa, o segundo a 10 centímetros e o terceiro e último teste a 15 centímetros da polpa, a qual esses barcos foram submetidos a teste de navegação, cronometrando o tempo para percorrerem um trajeto de 1,14 metros. Testando a primeira posição do motor a 5 centímetros da popa. Teste da segunda posição do motor a 10 centímetros da popa. Terceira e última posição do motor a 15 centímetros da popa. Analisando os resultados dos testes realizados, chegamos à conclusão que a melhor posição para o motor do barco é a 5 centímetros da popa, com um tempo de 12,34 segundos e uma velocidade média de 0,092 metros por segundo. A posição a 10 centímetros da polpa levou um tempo de 16,31 segundos e uma velocidade média de 0,070 metros por segundo. E a posição de 15 centímetros de distância da polpa levou um tempo de 15,47 segundos a uma velocidade média de 0,074 metros por segundo para percorrer o percurso. Agora falando da variação 2, a principal diferença veio no formato do barco, mais especificamente em relação ao seu bico. Então foram feitos 3 barcos, sendo um sem bico, um com um bico curto e outro com um bico longo. O objetivo era analisar qual o impacto dessas alterações na estrutura causavam na velocidade do barco. Os materiais utilizados para a elaboração dos barcos foram uma caixa de suco, uma lata de alumínio, canudos plásticos, uma fita crepe e durepox.
Após a montagem dos barcos, eles foram submetidos a um teste de navegação, no qual foi cronometrado o tempo que eles demoravam para percorrer um trajeto de 1,8 metros, dentro de uma bacia de água. Agora vamos ver como é que foi o desempenho de cada um deles. E vale ressaltar que todos os barcos tinham exatamente o mesmo peso. Agora no vídeo podemos ver o barco sem bico fazendo sua volta na bacia. Depois foi a vez do barco com um bico curto fazer sua volta na bacia. E por fim foi botado a teste o barco 3, né, o barco com bico longo. Foi possível analisar os dados dos seus resultados. E como dá pra ver aí na tabela, de acordo com o tempo que cada barco teve para percorrer a distância de 1,8 metros, é possível calcular a velocidade média de cada um deles nesse percurso, e, como resultado final, foi possível ver que o barco sem bico demonstrou a maior velocidade média entre os 3 analisados. Na variação 3, precisamos lembrar e salientar que o movimento do barquinho ele só ocorre graças à conversão de calor da vela em vapor de água, fazendo assim um direcionamento para fora do barquinho, criando um jato de vapor que vai empurrar o barquinho para frente na direção oposta. Com isso temos um princípio básico de conservação de energia e também da ação e reação. Tendo em vista isso, na variação 3, optamos em vermos a performance, analisando assim a velocidade dos barquinhos. Diferenciamos o tamanho da saída do canudo e dividimos em 3 tipos. O primeiro é o diminuída, o segundo é o aumentada e o terceiro é o normal. No tipo de saída diminuída, o método utilizado foi colocar tampas de caneta nos orifícios da estrutura. Por quê? Porque as tampas de canetas, elas possuem orifícios menores em comparação com os orifícios originais da estrutura. Isso vai significar que a área por onde a água pode passar através das tampas de canetas é menor do que a área dos orifícios originais. Já no caso de saída aumentada, foi adotada uma abordagem um pouquinho diferente. Em vez de usar tampas de canetas, utilizamos um corte diagonal, onde esse corte diagonal aumentou a área de saída, permitindo que mais fluido pudesse passar através dela. Após as construções dos barcos, foi feito um teste de navegação em um espaço de 50 centímetros, para entendermos qual possui a maior velocidade. O primeiro barquinho apresentado é o barco com a variação normal. Já o segundo apresentado no vídeo vai ser a variação diminuída. E o terceiro vai ser a variação aumentada. Após os testes feitos, temos os seguintes resultados. Os barquinhos com a saída do motor aumentada e normal tiveram uma variação de tempo baixa, resultando em uma mesma velocidade. Por quê? Quando a saída do motor é aumentada ou mantida normal, a quantidade de água que pode ser expelida pelo barquinho é maior. Isso vai significar que mais água está sendo impulsionada para trás a cada unidade de tempo, gerando uma força de propulsão maior. Como resultado, o barquinho acelera mais rapidamente e atinge uma velocidade mais alta. Porém, por que ficou a normal e a aumentada tem praticamente a mesma velocidade? Porque quando o barquinho ganha velocidade, a resistência da água também aumenta, proporcionalmente à velocidade. Eventualmente, a força da resistência de água se iguala
a força da propulsão gerada pela saída do motor, resultando assim em um estado de equilíbrio, onde o barquinho continua navegando a uma velocidade constante. Portanto, tanto o barquinho como a saída do motor aumentada, quanto o normal, alcançarão a mesma velocidade constante, e a variação de tempo entre eles será baixa. Já o barquinho com a saída diminuída demora mais para navegar pelo percurso de 50 centímetros. Por quê? Quando a saída do motor é diminuída, a quantidade de água expelida a cada unidade de tempo é reduzida, significando assim que a força de propulsão é menor em comparação com os outros barquinhos. Como resultado, o barquinho demora mais tempo para atingir a mesma velocidade alcançada pelos outros. Bom, como a gente já viu ao longo do vídeo, cada uma das suas variações teve sua melhor variação, né? Então, por exemplo, na versão do primeiro barco, a melhor variação foi com 5 centímetros. Já na segunda variação, ter um bico longo ou não ter bico são os melhores resultados. E já na V3, uma saída aumentada ou normal foi o que trouxe os melhores tempos. Então, o próximo passo seria a gente começar a construir algumas variações. Eventualmente, pegar com bico longo e colocar um motor mais perto, ou ver se dá para colocar uma saída, né? Então, começar a brincar um pouco com isso para realmente conseguir ter resultados diferentes e ver se a gente consegue aprimorar. O resultado do projeto como um todo acho que foi bem bacana, a gente conseguiu concluir tudo o que era esperado. E acho que é muito legal porque a gente realmente consegue entender, né? Mesmo que aqui as diferenças sejam pequenas, mas na hora que a gente aumentar essa escala, por exemplo, eu tenho um motor com maior torque, com uma saída maior, né, que ele tem mais força, eu tenho um casco que eu realmente posso projetar, fazer mais aerodinâmica, não ser algo feito em casa, a gente começa realmente a ter resultados que são bem coerentes. Então acho que o conceito geral foi muito legal. Bom, muito obrigado aí por toda a atenção e é isso.